Estamos nos preparando para fazermos mais uma transmissão ao vivo e já quero dar uma saudação, cumprimentar o nosso amigo Abacuque Anacleto, lá em Pretória, não sei se ele está em Pretória, África do Sul. Abacuque tive uma experiência muito importante com ele. 2 dias após haver chegado ali em Pretória, na África do Sul, né, Abacuque, tá lembrado? Nós fomos, eu deparei com uma cena que me chocou muito. Eu não sabia do que se tratava e o Abacuque disse: são os refugiados que estão ali na Roma Feres. E após o culto, mais ou menos 22 horas, eu nunca me esqueci, Abacuque. Você foi o nosso intérprete. Estávamos ali em meio a pessoas que vieram de diversas partes da África. E você falava Lingala. E você me interpretou ali para pessoas de fala francesa que vieram do Congo, Somália, pessoas que vieram de Zimbábue e de outros cantos da África em busca de refúgio na África do Sul. Então é um prazer muito grande ter você inicialmente conosco aí, viu, Abacuque? Saudação à sua família, saudação ao nosso povo querido aí na África do Sul, aí em Pretória, Pastor Júlio e todos o povo nosso querido aí, tá bom? O meu irmão Genilson Hipólito de Paula sempre está nos acompanhando. Muito obrigado, irmão Genilson. Qualquer hora dessa, a hora que passar essa fase aqui, nós vamos dar uma passadinha na sua chácara, viu? Permaneça conosco. Temos assuntos importantes a tratar nessa noite. A minha prima Josineide da Silva Maciel, lá em Pernambuco. Um abraço para você, Josineide, e a toda a família. Paulinho Sobral está nos assistindo também. Sejam todos bem-vindos a essa transmissão. A segunda transmissão que eu estou fazendo aqui pelo canal do YouTube, né? Hoje eu estou fazendo diretamente com o Facebook, mas logo após essa transmissão nós vamos para o YouTube, onde temos o nosso canal Essência da Vida. Então seja todos bem-vindos e vamos estar participando dessa transmissão nessa noite. Temos também a Tânia e Kenny, bem-vindo. O Genilson, Genilson, você é jeitoso, hein, Genilson? Obrigado pelos aplausos aí, né? Muito bem. Muito bem. Mas, meus amados, nós queremos aproveitar o nosso tempo dando a nossa saudação a todos vocês. A minha prima Josineide está com saudade da gente, nós também estamos com saudade de vocês aí. Saudade aí do nosso Recife, hein? Me lembro que nós fomos na chácara da nossa tia aí, tinha caju, tinha bastante fruta, não sei se aquela chácara ainda são de vocês, né? Manuel Pinto, Deus abençoe, Manuel, seja bem-vindo, companheiro. Vamos ficar alguns momentos aqui, tá bom? Refletindo sobre um tema muito importante, o que é igreja? O que é igreja, né? Finalmente, o que é igreja? Eu sou Daniel Silviano, quem não me conhece ainda. Estamos transmitindo diretamente aqui de Piraquara, no Paraná, cidade metropolitana de Curitiba, 20 quilômetros do centro de Curitiba. A cidadezinha que começou a fazer frio, né?
Então estamos aqui e queremos nessa noite meditar com vocês e também ouvir a sua opinião. Você pode interagir conosco, tá bom? Nessa transmissão. Você pode dizer alguma coisa, dar o seu parecer. E quem sabe a gente poderá aprender um com o outro, né? A nossa irmã Neide Winter. Oi, irmã Neide. Seja bem-vinda a essa transmissão. O capitão tá por aí também ou não? Muito bom, muito bom. Fique conosco, nós temos um assunto muito importante a falar sobre o que é igreja. Qual a igreja verdadeira? Nesse período de quarentena, de isolamento social, a gente não pode ficar com a mente parada, né? Nós temos que continuar crendo no amanhã, sabendo que dias melhores virão. O melhor está por vir. Eu tenho essa frase comigo, o melhor está por vir. As pessoas às vezes não entendem, né? Porque nós dizemos isso. Porque cada dia que passa, nós estamos nos aproximando do melhor. Deus tem reservado coisas melhores para todos nós. É só nós procurarmos entender o que isso significa e porque nós temos essa viva esperança. Então, irmã Neide, saudação aí para o capitão, para a sua família, aos nossos amigos que já entraram aqui, né? A Débora, Débora Eusébio, prazer de ter você conosco, Débora. A Noêmia te manda uma saudação, então, saudação para a Lourdinha lá em Matinhos. E você está pertinho de nós, parece aqui em 4 Barras, né? Seja bem-vindo a essa transmissão e permaneça conosco e participe também, certo? Mas muito bem. No vídeo anterior nós falamos que nós estamos vivendo um período bastante conturbado, que não é somente no Brasil, é pelo mundo afora. O problema não é somente a pandemia, mas junto com a pandemia, muitas coisas estão acontecendo. A gente observa uma verdadeira confusão, né? As pessoas estão desencontradas, não estão se entendendo, estão confusas. Se nós pararmos aqui no Brasil, nós vamos ver em várias áreas as pessoas estão confusas, nossas autoridades estão confusas, se desentendendo pelo mundo afora. Mas essa confusão, esse desentendimento também não é só no mundo secular, né? Também está atingindo a igreja. Cada um de nós que está participando dessa transmissão tem a sua igreja, seja católica, seja evangélica, cristã, ortodoxa, ou quem sabe você não faz parte de uma igreja cristã, mas você faz parte de uma comunidade, seja ela espírita, como nós temos tantas aí, né? Você faz parte de alguma organização, de algum grupo, alguma comunidade religiosa. Pessoas às vezes são do candomblé, são espíritas, são budistas, diversas religiões. Mas nós queremos nos prender nessa noite a questão da igreja, a igreja cristã. E qual é a verdadeira igreja? Já pensou nisso? Todas as comunidades, todas as igrejas, todas as instituições religiosas, organização religiosa, ela vai dizer que ela está certa.
Já observou? E a gente observa uma grande discórdia doutrinária. Todos querem estar certos. Todos se dizem certos. A igreja tal está certa. A igreja tal está certa. E há aqueles que são exclusivistas, que acham que só eles estão certos. Nós temos isso no Brasil, pelo mundo afora, né? Pessoas que se acham que são os únicos certos. Também está conosco aqui a irmã Maria de Lourdes Alcântara, a sogra do nosso filho Daniel, a mãe da Elane, a avó do Benjamin. Daniel, Elane e Benjamin estão lá na Espanha. E só fica saudade, né, irmã Maria? Irmã Maria de Lourdes, só saudade. Saudação aí ao nosso irmão Adilson, viu? A família Alcântara. Então, como eu estava dizendo, a geração atual, essa geração, ela, quem tem os seus 15, 16, 20 anos, por aí, que não teve a sorte ou a felicidade de ser doutrinado numa religião, estão confusas, sem dúvida, estão confusas, diante de tantas coisas acontecendo. Então, no meio de tudo isso, nós precisamos achar um norte, né? Eu tenho assim sempre em mente que essa transmissão ela pode ser uma bênção para você que já tem a sua igreja, sua denominação, já tem a sua fé, mas também ela pode ser muito importante para aqueles que pertenceram a uma denominação e se afastaram por algum motivo, ou não creem em nenhuma denominação, em nenhuma igreja, são avessos a igrejas. E quem sabe essa palavra pode ser importante para você também, para a sua família, para o seu amigo, certo? O meu irmão Elcio José Chus está participando também, ele sempre está conosco, né? A Viviane Ferreira acabou de entrar, seja bem-vinda, irmã Viviane Ferreira. Saudação ao nosso irmão Marcos, aos seus filhos aí, que Deus esteja com vocês. Então, nesse momento, é muito importante nós procurarmos, e esse é o nosso objetivo, aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou e está na sua palavra, não é complicado. Às vezes nós, os seres humanos, é que complicamos o Evangelho, nós complicamos. Se nós ficássemos só com a essência, com o principal, aquilo que Jesus nos ensinou, nós seríamos muito felizes. Nós estaríamos todos juntos, cultuando pela fé ao Cristo que morreu para nos salvar. Mas devido a nossas complicações, nós dividimos tudo e cada um é melhor do que o outro. Então, o nosso objetivo aqui é procurar descomplicar o que é descomplicado, certo? Então, eu gostaria de ler um texto com você, que está aí participando, que está em Mateus 16 e 18. Mateus 16 e 18. Que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A iniciativa de criar a igreja, de fundar a igreja, de edificar a igreja, ela partiu de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na sua missão aqui na Terra, ele veio com um propósito, e nesse propósito foi edificar a igreja, formar um povo para ele, para Deus, assim como
Através de Moisés, Deus levantou Israel. Agora, através de Jesus Cristo, Deus estaria levantando, edificando a igreja. Com muito respeito, aqui eu tenho o meu tio José Trajano, da Silva. Ele é pastor da igreja congregacional, se eu não estou equivocado, ali em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, Pernambuco. Então, meu tio, benção, meu tio. O costume nosso é benção, tio. Nossas tias, meus tios já estão com o Senhor, mas Deus tem conservado a vida do meu tio Zequinha, pastor José Trajano da Silva. Saudação à minha tia Esther, as primas aí, Odival, Marlúcia, toda a família Trajano aí, e os primos e as primas que vão depois assistir a essa transmissão. Então, como estávamos dizendo aqui, foi iniciativa de Jesus Cristo de edificar, de iniciar a igreja. A igreja não foi invenção do homem, não foi invenção do apóstolo João, Tiago, Pedro, não foi a invenção de nenhum sumo sacerdote, escriba, nenhum rei Herodes, ou seja, quem for. Mas foi o próprio Senhor Jesus que se designou em edificar a sua igreja. Este assunto é muito importante. Se a humanidade parasse um pouquinho, se voltasse para a Bíblia e analisar o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, edificar a minha igreja. Edificar, levantar um povo, igreja. Nós vamos observar, eu estava lendo esses dias o pregador, né, o bispo da igreja anglicana da Inglaterra no século XIX, John Charles Ryle, o J.C. Ryle, um grande escritor, temos muitos escritos dos seus sermões. Ele, através desse versículo, ele enumera 5 coisas importantes aqui em Mateus 16 e 18. Eu gostaria que você prestasse atenção e você participe também, viu? Pode dar o seu comentário, o seu parecer sobre o que você está entendendo desta conversa nossa aqui, desta meditação nossa aqui. Então, primeiramente, Jesus falou que edificarei. Então, trata-se de um edifício. Trata-se de um edifício, em certo sentido. Minha igreja, porque ela foi edificada e continua sendo edificada. É um edifício, é uma construção. O segundo ponto, ele diz: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E depois, trata-se de uma fundação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É uma fundação. Agora, essa edificação, ela tem seus perigos também. As portas do inferno, ou as portas do Hades, Hades, no grego, né? O Seol no hebraico, que quer dizer as portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, não poderão vencê-la. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela é imbatível, ela é invencível. As portas do inferno não poderão vencê-la.
não poderão destruí-la. Muitos impérios, olha quantos impérios na história existiram, foram uma grande potência, mas foram destruídos, já não se fala mais neles. Quantos impérios? Não é? Babilônico, grego, romano, incas e outros impérios, mas não prevaleceram, foram destruídos. Existem só às vezes as memórias da arqueologia, mas a Bíblia, Jesus diz que a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Meu primo Josenildo, Josenildo, ele está aí em Recife. Rapaz, meu querido irmão, meu primo, Alcide de Jesus, bem-vindo, meu amigo Alcide, se é lá da Vila Rose, um abraço. Muito bem, agora vamos aqui para uma meditação rápida. O que significa igreja? O que significa igreja? Pare e pense com calma. O que é igreja para você? A igreja que Jesus disse, edificarei a minha igreja. Para muitas pessoas, há pessoas que pensam que a igreja é o templo. Aquele templo que está na rua tal, na avenida tal, a catedral, não é? Essa questão de igreja como templo tem trazido sérias consequências, né? Principalmente agora, muitos templos estão fechados, estão abertos com restrições. Aqui no Brasil, alguns estados, algumas cidades as autoridades permitiram abrir o templo, colocaram algumas restrições, algumas regras. Aqui em Curitiba estava funcionando, de repente fecha, de repente começa de novo, fecha de novo, e assim a gente está observando quantas pessoas estão privadas de ir ao templo. Principalmente nós que temos uma idade acima dos 60 anos, né? A gente ter o resguardo, cuidar-se, né? Para evitar a contaminação. Mas quantas pessoas estão sendo prejudicadas, estão tendo problema porque eles estavam acostumados com o templo. Uma vida de ativismo no templo. José Rubens Said, meu abraço, meu prezado. Está aí, Poço Grande? Um abraço para você. Depois eu quero falar contigo, Rubens. Viu, José Rubens? Depois eu quero falar com você. Vou tentar entrar em contato contigo, viu? Muito bem, então, quantas pessoas que estavam acostumadas no templo? Tocava na banda, tocava na orquestra, toca na orquestra, canta no coral, é o pastor, é o pregador, é o obreiro. Você que talvez estava acostumado a exercer várias atividades no templo. Até me preocupa muito, né? Esse dia eu estava fazendo a monografia e eu tratei sobre o ativismo religioso. A ideia de ir ao templo é para adorar a Deus, não é? Mas às vezes nós temos tanta atividade na igreja, no culto, que a gente é secretário, toca na banda, no coral, prega, mil e uma utilidade. Então, quantas pessoas que têm as suas atividades no templo estão sem poder exercê-la, porque não está sendo permitido ir ao templo. Há pessoas que acham que Jesus está somente no templo, que Deus está somente no templo. Então, esse momento é muito importante para nós entendermos realmente, né, com relação à nossa fé em Deus, o significado da igreja. Então, como nós estamos observando aqui,
Quando eu digo que ali está a minha igreja, vamos à minha igreja, convidamos as pessoas, vamos à minha igreja. Há certos líderes que dizem, a minha igreja, ele se apossa, às vezes até sem perceber, diz a minha igreja, esta é a minha igreja. E tem pessoas que brigam, que discutem, que se dividem por causa da igreja. A minha igreja é a certa, a minha igreja é a verdadeira. Mas a igreja que ele está falando é do templo. Não é isso, Jairo? Jairo Cunha, bem-vindo, gaúcho. Tchê. Então, é importante nós entendermos que a igreja não é o templo. Essa igreja que Jesus edificou, está edificando, não é o templo. Não é aquela casa construída de blocos de tijolo, de cimento. E às vezes a gente faz questão de investir pesado para fazer a grande catedral, não é? O grande templo. E às vezes investimos milhões só para dizer que eu sou líder daquela igreja. Aquela é a minha igreja, veja que bonita. Mas, meus irmãos, meus amigos, isso não é o mais importante. A gente observa aqui que a igreja que Jesus edificou, entenda isso aqui. Irmã Nadir Moreira, seja bem-vinda, irmã Nadir. Nadir Moreira, seja bem-vindo. Veja bem, templo não é a igreja que Jesus veio edificar. Nós vamos ler aqui, nós encontramos na Bíblia, em 1 Pedro 2:5, vai dizer o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Nós, vós mesma, como pedras vivas, pedras que vivem, somos edificados como casa espiritual para serem sacerdócios santos, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui está apóstolo Pedro trazendo um esclarecimento maravilhoso. A igreja que Jesus veio edificar e está edificando é composta de pessoas. São pessoas. Não é o templo. O templo pode ser o local aonde as pedras vivas, a igreja, que somos nós, vai se reunir. Mas nós somos a pedra viva. Aqui está o Jairo, aqui está a Nadir, aqui está o meu tio Trajano, e vão formando essa casa, esse templo. Somos pedras vivas. Essas pedras que somos nós são santas, são pessoas que são chamadas santas. Então, igreja somos nós. Karine Maria Senge, Elizabeth de Paula, bem-vinda, continue conosco. Então, a questão do templo, viu? Veja bem, a questão do templo, nas cidades estão cheias de templos. Há certas igrejas que ficam no centro da cidade, né? Durante muitos períodos, muitos anos, e que certas igrejas tiveram domínio quando estavam principalmente ligadas ao Estado. Eles conseguiram os melhores terrenos da cidade, construíram as melhores catedrais das cidades. Meu capitão, o Inter,
Saudação para você, meu querido. Seja bem-vindo. Continue conosco. Então a gente chega numa cidade e sempre tem aquela igreja monumental, aquela catedral, aquela matriz bonita. Mas ali não é igreja. Ali é uma construção, é um templo. A igreja somos nós. A igreja somos nós, que somos chamados santos e família de Deus. A palavra diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus em espírito. Oh, que maravilha! Então nós somos a igreja. Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina. O construtor sabe, né? Antigamente as construções não eram como é hoje, na época de Jesus, na época de Pedro, né? Havia uma pedra angular, a pedra que era dali era a base, a pedra de esquina. Sem aquela pedra não haveria sustento para a construção. Agora Jesus está dizendo aqui, Pedro diz aqui, que nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fundamento dos apóstolos, é fundamento. Jesus veio, edificou a igreja, iniciou a igreja, os apóstolos deram continuidade, estabeleceram o fundamento, a base, a pedra de esquina, a pedra angular, que é Jesus Cristo. E nós estamos sendo ajustados, estamos sendo edificados como um santuário dedicado ao Senhor, para sermos habitação de Deus em espírito. Olha aqui, nós somos o templo do Espírito, o homem, a mulher, aqueles que se dedicam a Jesus, que aceitam Jesus como Salvador, ele se torna um templo, o templo de Deus. Nós somos a casa de Deus, está entendendo? Você talvez que ainda não entende isso, ou talvez você não pensou nisso, mas Jesus veio edificar a igreja somos nós, não é o templo, não é o templo. E o Senhor habita em nós através do Espírito Santo. Nós vamos tratar aos poucos esse assunto aqui. Não vou avançar, não vou acelerar. Também não vou demorar muito nessa transmissão para não cansar vocês. Mas eu gostaria que você que está aí, desse um comentário, comente alguma coisa com relação ao templo, construção. E a igreja como templo, construção, e a igreja como nós, não é? Nós, a casa de Deus, Deus mora no meu coração, no meu ser, através do Espírito Santo. Meu tio Zequinha está aí, a minha prima está aí, o primo Janil está aí. Quando eu era pequeno, lá em Pernambuco, às vezes os crentes diziam assim que ele era o templo, né? Que ele ia morar no céu. E algumas pessoas diziam, como é que pode um comedor de arroz e feijão dizer que Deus mora nele, que vai morar no céu? Mas é assim mesmo. Nós somos comedor de arroz e feijão, somos fracos. Mas foi a nós que Jesus veio buscar e salvar. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, ele veio nos salvar, e agora nós somos morada de Deus em espírito. O Espírito habita em nós. Entendeu? Veja o que o nosso pregador Raio diz.
Eva Paulinho, aí Itajaí, olha, bem-vindo para você. Não sei se vocês estão em Itajaí ou estão em Paranaguá. Mas Eva, seja bem-vindo, tá? Saudação para o Paulinho aí, para a família toda. Veja o que diz Raio. O seguinte, a edificação de todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo é a igreja. Igreja é a edificação de todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. Ela compreende, a igreja compreende todos os que se arrependeram dos seus pecados e se refugiaram em Cristo pela fé. Às vezes o templo está cheio de pessoas que se dizem crentes, que cristão, religioso, seja qual for a sua fé. Mas essas pessoas ainda não se arrependeram dos seus pecados. Ainda não se refugiaram em Jesus Cristo, ainda não aceitaram Jesus como Salvador. A igreja ela é composta de pessoas que foram feitas nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Às vezes, aquele belo templo, ou aquele pequeno templo lá no interior, lá no bairro, tão simples, as pessoas estão ali, mas não nasceram ainda, não se converteram ainda, não abandonaram os seus pecados, não se refugiaram em Jesus Cristo. Esse tem sido um dos grandes problemas. Às vezes, templos bonitos, com ar-condicionado, grandes e belas orquestras, corais, pregadores famosos, cantores, mas há muitos que não se converteram ainda, não aceitaram Jesus, não nasceram de novo, não se tornaram nova criatura em Jesus. Eles querem ser filhos de Deus, eles querem ser crente, eles querem ser cristão, mas não nasceram de novo, não se converteram. Alguns porque não entenderam ainda o propósito de Jesus edificar a igreja. A igreja não é uma associação, a igreja não é uma organização, simplesmente, com CNPJ. Há muitas pessoas que estão confusas porque estão pensando que a igreja é o templo. Entenda que ele disse, edificarei a minha igreja, ele é o dono da igreja, da minha vida, da sua vida. Há pessoas que vão para o templo, até faz parte da igreja, até com boa intenção, com coração sincero, se batizou, aceitou a fé, está ali participando e às vezes por alguma coisa se entristece com o líder, com algum irmão, alguma confusão mental que veio, não entendeu, um desentendimento doutrinário e ele se afasta. Se afasta. Mas é interessante que nós tenhamos em mente que nós somos de Jesus. Pertencemos a Ele. A minha igreja, você pertence a Jesus. Se você não é ainda um cristão, não faz parte de uma igreja religiosa, de uma religião, saiba que Jesus te ama. Ele veio morrer por você, por mim, por nós. Então, vamos continuar lendo aqui o que Ryle, o pregador inglês, diz. Continua dizendo. Ela consiste em todos os eleitos de Deus, todos aqueles que têm recebido a graça de Deus. A salvação é pela graça, é a misericórdia, é a bondade de Deus. Nós jamais poderíamos ser salvos pelos nossos méritos, entendeu? Jamais poderíamos ser salvos pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Mas
Pela graça de Deus, a graça nos alcançou. Graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecíamos, viu, José Luiz Silva, amigo aí do meu irmão Elias em Alagoas. Deus abençoe você, José Luiz. Então nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos alcançar. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus tão grande por nós, nos deu Jesus. Então nós somos de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Você pode ser membro de uma denominação, ter a carteirinha de membro, a credencial de obreiro, pastor. Agora temos apóstolos, temos bispos, né? Há uma onda, temos bispas e tantas coisas que estão acontecendo. E quando o bom mesmo é você ser um servo, né? Um servo que é o templo de Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida. Isso é mais importante. Agora, jamais deixe Jesus. Jamais coloque a sua fé no templo, na instituição. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que tá triste, perdeu a fé no seu líder, no seu pastor, no seu bispo, no seu padre, sei lá, no seu líder religioso. E você diz, eu não vou mais naquela igreja. E você não vai mais no templo, naquela igreja, eu vou mudar de igreja. A igreja melhor é aquela do pastor fulano. O pastor fulano tem mais amor, ele é mais carismático, é mais querido, a família dele. Olha, não devemos andar atrás de igreja, de templo. Não devemos estar atrás de homens, de mulheres, líderes. Principalmente nos dias principais, nos dias atuais, que nós temos tantos problemas com liderança religiosa, com denominações, tantas pessoas que estão tristes, aborrecidas, se afastaram, né, dos templos. Mas se você tem Jesus como Salvador, se você recebeu a graça de Deus, se você faz parte do povo de Deus, quer dizer, a igreja de Jesus, que é você. Viu, meu irmão Toninho Souza, você é a igreja de Jesus. A sua esposa é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja, nós somos o templo. O nosso pastor supremo chama-se Jesus Cristo. Ele morreu para me salvar, para nos salvar. Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele. Então, se eu estiver me dirigindo nesse momento, se você está me ouvindo ou vai ouvir, quem sabe você é avesso à igreja, porque você está pensando que a igreja é o templo, é o pastor, são aqueles crentes, aquelas pessoas que estão reunidas. Quem sabe você é católico, católica, você pensa que é o padre, é o bispo, é aquele templo bonito, aquela catedral, não vou mais lá. Sabe, nós estamos vendo aqui que a igreja somos nós, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que foram revestidos da justiça de Cristo, aqueles que nasceram de novo, foram santificados pelo Espírito de Cristo, são os tais em todas as nações, essas pessoas, nações, povos e línguas, que compõem a igreja, que Jesus veio edificar e está edificando. Essa é a noiva, a esposa do Cordeiro. Essa é a igreja que está sendo edificada, que foi edificada sobre a rocha que é Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu vos convido a fazer parte da verdadeira igreja. A igreja que Jesus está edificando. A igreja que é você, que somos nós.
pedras vivas. Formamos o edifício fundamentado em Jesus, nos ensinamentos dos apóstolos, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, eu diria o seguinte: às vezes você pensou assim, eu vou abandonar o templo. Tudo bem, você abandonou o templo, mas não abandone Jesus. Você não quer mais naquela igreja, naquela denominação. Há muitas pessoas que estão assim como que cansados com o sistema religioso. Vou falar aqui uma coisa muito forte. A minha irmã querida aí, a Eliane, entrou. Seja bem-vinda, Eliane, minha mana. Não, mas chegou no tempo aí. Depois você pode continuar assistindo aí o vídeo aí, então, a gravação. A minha irmã está aí, ó. Acabou de entrar, ela mora em Brasília, é advogada. Saudação para a Miriam, viu? A Abigail, para Jair, para o meu mano Israel, para o meu mano Elias lá em Alagoas. Então nós somos crentes desde criança. Eu diria o seguinte: eu tenho 68 anos, nasci na igreja praticamente. A igreja, uma das denominações que meus pais faziam parte, nós fizemos parte, começou em nossa casa. Eu era pequeno, me lembro quando chegava o missionário, vinha do Recife para Sertânia, onde nós morávamos em Sertânia, e a nossa casa era a igreja, era o local que a gente se reunia nas casas. Meu pai e minha mãe foram dos primeiros membros da igreja Assembleia de Deus em Sertânia, Pernambuco. Na época, o presidente era o pastor José Amaro, ali do Recife. E eles iam lá, e dali da nossa casa nós fomos para um templo. Construiu-se um templo, fomos para lá, e continuou no templo a igreja. Então o problema hoje, muito sério, porque nós estamos tendo confusão em todas as áreas no Brasil, todas as áreas, política, econômica, na saúde, mas também na igreja, nas igrejas, nos templos, no sistema religioso. Então, o meu propósito nessa noite é dizer para você, cuidado para você não estar preso, pondo a sua fé no sistema religioso, no seu líder, no seu irmão, na sua irmã. Porque o sistema religioso, ele existe. E, infelizmente, hoje é muito triste ver o que acontece com a chamada igreja presa aos templos, aonde o líder diz, a minha igreja, é a minha igreja. Aí você diz assim para o seu vizinho, vamos na minha igreja. Aí tem certo líder que diz, a minha igreja é a mais bonita da cidade, né? Os líderes construem as grandes catedrais, que ilusão. A igreja é de Jesus, edificarei a minha igreja. Eu quero ser de Jesus. E você? Você quer ficar preso àquela placa, àquela denominação? Qual é mais importante? Pertencer a Jesus ou pertencer à denominação? E é triste quando as pessoas entristecem dentro de uma denominação, seja ela qual for, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregacional, católica, apostólica, luterana, tem tantas, né? Um sistema religioso que hoje está muito nocivo, está muito mal. Não está atingindo o objetivo que é de glorificar a Deus, de buscar as almas, de conservar as vidas, de ajudar um ao outro. Não é isso que está acontecendo, é uma competição. Uma competição. Divisões e mais divisões, as pessoas estão aí lutando. Olha, me desculpa falar uma coisa. Perderam o objetivo. Perderam o objetivo de ser corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Perderam o propósito de ser a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro.
e estão se transformando meramente em uma instituição humana que tem os seus donos, que tem os seus proprietários. A igreja do fulano de tal, a igreja do Beltrono. E às vezes o que eles querem é a fama, é título. Deixa eu falar uma coisa mais profunda ainda. Muitas igrejas, templos, denominações, estão sendo simplesmente curral, agrupamento de interesses de alguns líderes. Interesses políticos aproveitam as ovelhas para fazerem campanha política, para ganharem. Há muita ganância. Há muitos líderes que estão trabalhando usando a psicologia em cima das ovelhas, daqueles crentes simples que não questionam, que estão ali por 3 motivos. As pessoas estão indo para os templos hoje por 3 motivos. Alguns é porque têm medo. Medo de ir para o inferno, medo das ameaças. O líder ameaça. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não der isso, vai vir o gafanhoto. Entendeu? Alguns estão indo por causa da ganância, porque ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer ficar rico. Entendeu? O meu querido Elias e Eliane Monteiro, lá nos Estados Unidos, um abraço para você, querido. Saudade, lembrança de vocês, hein? Saudade de vocês ali de Ponta Grossa. Mas que bom, Elias, você está aí, Deus te abençoa, querido. Deus te abençoa. Deus te abençoe e continue abençoando você e sua família. Então veja bem, são 3 coisas que a liderança está usando hoje. Medo. Medo de você perder o seu salário, medo de perder a sua casa, medo de ir para o inferno, medo disso, de ficar doente. E estão usando esse sistema para prender você, segurar você. Às vezes você está ali triste, agoniado, não concordando com isso, com aquilo. Mas se você vai para o inferno. Outro é a ganância. Pessoas estão indo aos templos, a centenas e milhares, porque querem ficar ricos, querem casa nova, querem carro novo, 0 quilômetro, querem melhor salário. Pessoal, o reino de Deus não consiste em comida, em bebida. Quantas pessoas correram aí atrás disso e atrás daquilo, agora estão aí perdendo o emprego. Não estamos nos gloriando com isso. Puseram a fé nisso, vai perder o carro, vai perder a casa que financiou, que indústrias estão sendo fechadas, empresas estão sendo fechadas. E como é que fica agora? Você põe a fé no Cristo que enriquece, que dá dinheiro, simplesmente nisso vai atrás da igreja porque você está atrás de benefícios próprios. Nada contra você querer ter dinheiro, ter uma casa nova, um carro novo, uma casa na praia. Isso é muito bom. Mas não ponha a sua fé nisso. E muitos estão nas igrejas por causa da emoção. Ele prende você na emoção. Escute isso. Principalmente as igrejas pentecostais, que virou, não é mais aquela igreja do início, não é aquele pentecostalismo bíblico. Hoje está uma mistura tremenda, e muitas pessoas estão ali por causa da emoção. Pegar o anjo pelas asas, com a experiência que nós temos de igreja, de que vivi, que estive sempre nos cultos, liderando, às vezes trabalhando ali. Quantas pessoas nós vimos que ele aproveitava da igreja emocionalmente, faz as pessoas chorar, faz as pessoas pular. E o povo gosta disso. Você gosta disso. Aquele pregador, uma benção, aquela pregadora é uma benção, mas está manipulando você. Às vezes nós passamos de massa de manobra. Na continuação nós vamos conversando mais, se você estiver nos acompanhando.
Nós vamos estar gravando sempre vídeos, meditar nesse assunto sobre a Igreja de Jesus. Então não se deixe manipular. Não esteja na igreja, no templo, só porque você quer isso, quer aquilo, fazendo campanha disso, campanha daquilo, e campanha da envelope. Toda campanha tem que ter aquela envelopezinha, né? Interesse. Nesses dias de pandemia, algumas igrejas já começaram a fechar, porque as pessoas não estão reunindo. Tá entendendo? Eles estavam confiando nisso aqui. Sabe o que é isso aqui? No Didim. Não pode pagar aluguel. Alguns obreiros vão ter que ser dispensados porque não tem dinheiro para pagar. Alguém pode dizer, ah, Daniel, eu te conheço, você é o pastor Daniel, né? Eu tenho várias pessoas que eu pastorei que estão aqui. A Madalena, a Maria Madalena Gonzaga, lá da onde? Lá de São Carlos de Ivaí, tão longe, né? Eroni, que estivemos junto aqui, ó. O nosso capitão, né? É muito sério isso, Gilberto. É muito sério. Eu não posso falar isso no púlpito, eles não vão deixar. Não vou deixar, mas aqui eu posso. Por enquanto eu estou podendo falar, não para perseguir, não para chocar, não para discutir, não para fazer uma difamação, mas para dizer, para deixar um esclarecimento. Eu estou trazendo uma palavra que dói, que remoe dentro de mim. Eu preciso falar para os meus irmãos, para os meus amigos, para você que vai na igreja, que vai pensando que está indo na igreja, quando você é a igreja. Jesus quer de você um verdadeiro culto, adoração. Jesus te levantou para você ser uma bênção. E você está preso a uma denominação. Infelizmente, a questão denominação, a questão igreja, denominação, sistema religioso está péssimo. Péssimo. Há muitas coisas injustas acontecendo dentro dos templos, nos pseudos igrejas. Eu não sei. Nós tivemos por aí a Lava Jato, Lava não sei o que lá mais, Petrolão. E se tivesse uma Lava Eclésias, seria muito interessante. Lava Eclésias. Nós temos visto muitas coisas desagradáveis acontecer por aí. Por aí, gente. Muito absurdo. Pessoas se apossaram da igreja. Se apossaram das ovelhas. Dominam. Usurpam. Aquilo que não é. A igreja não é sua. A igreja não é minha. A igreja não é nossa, nós não podemos nos apossar da igreja, a igreja é de Jesus. A igreja é você, meu irmão, minha irmã. Vamos nos preparar, estamos vendo os dias difíceis. Escute bem, não sabemos o que vai acontecer. Após esta pandemia, muitas coisas irão mudar no mundo. Irão mudar a moeda. Tem muita coisa acontecendo. Hoje, para tu ir no mercado, tem que usar máscara, álcool gel e cuidar. E já vai acontecer algo. A moeda contamina, a cédula contamina. Vamos usar uma moeda aí virtual e tal, e vamos acabar com o papel moeda. E é de certo, muitas coisas estão acontecendo por aí. Após a pandemia, muitas coisas estão para acontecer. Muita quebradeira, muita... Existe pessoas, grupos arquitetando tudo isso, meus irmãos. Não sabemos o que vai acontecer com a igreja. A igreja é templo. Mas uma coisa é certa. A igreja, você... Jesus disse, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja vai vencer. Você, vamos vencer. Se não tem o templo, se não tem aquele líder que se acha o único, exclusivo,
o enviado de Deus, o ungido de Deus, que diz assim, olha, as pessoas controlam o povo, metendo medo no povo, né? Diz a Bíblia, não toqueis nos meus ungidos. E você não pode falar nada, fica ali com medo, com medo. Muitas pessoas, quem sabe, poderão até perder a salvação, porque estão se deixando dominar por homens que gananciosamente, inescrupulosamente, estão se apossando da igreja e fazendo da igreja negócio, transformando a igreja em empresa. Empresa. É a sua empresa que tem os funcionários. Infelizmente, existe no meio de tudo isso aí um sistema onde se favorece os filhos, as filhas, os genros, as noras, pelo mundo afora, pelo Brasil afora. O apadrinhamento, isso não é correto, isso não é certo. O nepotismo, isso não é certo. Isso é condenado na política e principalmente dentro da... Ah, mas na época do Velho Testamento havia a tribo de Levi. O Velho Testamento é uma coisa, a tribo de Levi, o sacerdócio levita é uma coisa, a igreja de Cristo é outra. Jesus é o sumo pastor, é o nosso sacerdote, Jesus é o nosso dono, nós somos propriedade dele. Então, meu irmão, eu estou aqui talvez levantando uma séria polêmica, não é verdade? Mas eu estou falando uma verdade. É tempo de pensar nisso, o fim está chegando. Jesus está voltando. Você que se afastou da igreja, da denominação, não fique prostrado. Pare e pense, você foi escolhido por Jesus. Você foi libertado do pecado, dos vícios. Você desfrutou de alegria. Continue, porque você faz parte da igreja. Você é a igreja de Jesus, comprada pelo sangue de Jesus. Nós somos pedras vivas, nós estamos edificados em Jesus. Creia nisso, assim como você que aí está, eu estou aqui e outros estão, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ore um pelo outro, oremos um pelo outro, apoiemos um ao outro, ajudemos um ao outro. Não fique prostrado, pare um pouco, levante a sua cabeça. Você é a igreja, nós somos a igreja, nós somos o templo onde habita o Espírito Santo, o Espírito Santo quer nos guiar, nos dirigir, nos revelar, nos mostrar as maravilhas da sua palavra, nos usar para nós anunciarmos a grandeza, o poder, a virtude de Deus às pessoas. Não se entristeça simplesmente pelo fato do templo, da liderança. Que Deus abençoe eles. Que Deus ilumine, que nós possamos ter uma renovação, que nós possamos passar por uma reforma, não é? Assim como nós estamos lutando pelo Brasil para banir a corrupção, a injustiça, tantas coisas que estão acontecendo, que nós possamos também estarmos preocupados para pedir a Deus um renovo do céu, a misericórdia de Deus, e que nós nos preparemos para estar prontos para irmos ao encontro do Senhor Jesus, não pensando que é porque eu faço parte daquele templo ou daquela denominação. Porque às vezes nós estamos dentro do templo, mas não estamos salvos. Não nascemos de novo. Estamos dentro do templo, brigado com o meu irmão, com a minha irmã. Obreiros no púlpito, brigado um com o outro, com aquele outro pastor, com aquele pessoal. Nós fomos chamados para ser santos. Somos pecadores, somos falhos, mas fomos chamados para ser santo. A nação santa, o povo santo, o sacerdócio real,
Nós não fomos chamados para brincar de igreja, fazer parte de uma denominação, mas estamos feridos um com o outro, tristes um com o outro, murmurando, zombando, criticando, competindo. Os templos aí, as denominações, se transformaram em negócio, em balcão de emprego. Pessoas que estão gravando, competindo para cantar melhor do que o outro por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa da grandeza. Certos pastores, obreiros, seja apóstolo, bispo, seja qual for o seu cargo, diácono, servo, não sei, cada um tem a sua maneira de ver por aí afora. Não estão fazendo por amor, não estão pastoreando por amor às ovelhas, por amor aos pobres, aos necessitados, aos carentes. Estão para satisfazer a si próprio, aos seus interesses. E nós precisamos que isso mude. Não precisamos de catedrais, templos e mais templos, não. Nós precisamos de cristãos humildes, submissos, que nasceram de novo, que estão fazendo bem ao próximo, que quer o bem do próximo, que tem amor, que tem misericórdia, que tem compaixão, que não quer título e grandezas. Eu não vou falar aqui o que a gente tem conhecimento, quem sabe o que acontece pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Pessoas se aproveitando da simplicidade das ovelhas, das pessoas que são simples, que são humildes, que estão precisando, carecendo, e as pessoas se aproveitam disso para lucrar em cima. Não é amor. Mas todos nós iremos dar conta diante de Deus. Iremos dar conta diante de Deus. Vamos ser humildes. Vamos ser simples. Vamos nos amar uns aos outros. Vamos ter misericórdia uns dos outros. Que Deus abençoe que depois dessa pandemia, depois que passar tudo isso, não é depois, é agora, nós devemos começar a pensar, vou mudar de atitude. Eu vou deixar de ir para a igreja para querer aparecer. Eu vou deixar de ir para a igreja para querer ser o melhor pregador, para ser a melhor cantora, ser o crente mais santo da igreja. Eu vou parar de querer ser o melhor pastor da cidade, o melhor pastor do estado, o maior pastor, o maior pregador do país. Eu vou deixar de querer viver aproveitando para ganhar dinheiro em cima das pregações. O Senhor nos dá de graça, e por que querer ganhar dinheiro em cima? Vou pregar, mas eu quero X. Isso é ganância. Isso é carnalidade. Vamos ser cristãos humildes, submissos a Deus, sinceros, honestos, não corruptos, não carnais, que estão dentro das igrejas adulterando, se prostituindo, enganando e sendo enganado, porque você está sendo enganado, você pensa que é uma coisa, mas com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas denominações já fecharam as portas, vão fechar as portas. Muitos templos vão ser fechados. Nós temos países aí que os templos estão sendo destruídos. A casa onde as pessoas estavam reunidas estão sendo derrubadas. Viu? Acontecendo agora. Na China. Veja a internet. Igrejas estão sendo destruídas na África. Igrejas estão sendo destruídas. Até as casas das pessoas, aonde as pessoas se reúnem, estão sendo destruídas. Bíblias estão sendo proibidas. Esses templos estão sendo destruídos. Mas a igreja de Jesus Cristo, que é você, que somos nós, templo onde Deus habita, jamais será atingido. Na perseguição que houvera na igreja primitiva. Quando eles começaram a prender, quando mataram Judas,
começaram a prender os cristãos, eles foram espalhados e por onde eles foram, eles iam pregando o evangelho. E a igreja de Jesus, a igreja que não tinha templo, que não tinha riqueza, que não tinha competição, elas se espalharam, cresceram por toda parte. A igreja de Jesus jamais será destruída. Pode haver perseguição, mas o crente fiel, nascido, lavado pelo sangue de Jesus, permanecerá fiel. Que vá ao templo, que não vá ao templo, em casa ou fora de casa. Então, você é o templo do Espírito Santo. Você é a pedra viva que está sendo edificada, né? Somos uns sobre os outros. A igreja é composta de pedras vivas, pedras que vivem, pessoas, seres humanos. Nós vamos, quem sabe, na próxima quarta-feira, trazer o terceiro vídeo, né? Vamos continuar a falar sobre este assunto. Nós paramos aqui sobre o que é a igreja, né? Segundo o Raio, o bispo Raio, a igreja consiste em todos os eleitos de Deus, todos aqueles que têm recebido a graça de Deus, todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos continuar na próxima mensagem. Eu quero agradecer ao meu irmão capitão, o Gilberto, a Denise Preto Cardoso, vamos dizer, a nossa sobrinha, né? Casada com o nosso sobrinho, da tia Noemi aqui, o Rogério. Deus abençoe você, Denise. A Ana Lopes. Denise é uma obreira do Senhor, ativa ali na igreja em Paranaguá. Os meus primos aí, meu tio Zequinha, todos aqueles que participaram dessa transmissão. E eu vou encerrar fazendo uma oração nesse momento, para que Deus guarde a nossa fé, para que nós sejamos realmente a igreja, o templo, onde habita o Espírito Santo, e nós possamos entender o que é isso. Finalmente, o que é a igreja? Não é o templo, mas você, somos nós. Senhor Deus, eu te agradeço a Ti, Pai, por esse momento que estamos refletindo sobre esse assunto, sobre a igreja. A igreja foi o Senhor que veio edificar. A igreja não é a denominação A, B ou C. A igreja não é o templo. A igreja sou eu. É o meu irmão que está agora do outro lado, Senhor. Telespectador, que está orando comigo agora, Senhor. Eu te peço que esta palavra, esta mensagem alcance aquelas pessoas que se afastaram dos templos, que estão tristes, aborrecidas, por causa daquilo que aconteceu e quem sabe não pensa mais em ir na igreja, mas que eles possam entender que Ele é a igreja, que Ele é o templo, e que o Senhor habita nele, que o Senhor quer abençoar ele, dirigir a vida dele. Também, meu Deus, aqueles que estão dentro dos templos, os obreiros, os líderes, os membros, os congregados que estão dentro do templo ainda sem entender a necessidade de nascer de novo, de abandonar o pecado, de deixar o caminho do erro, do engano, da mentira, do fingimento, para viver uma vida de santidade, de humildade, de temor, de reverência, de obediência à Tua palavra. Continua conosco, Senhor, e nos dá uma semana abençoada para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Eu oro a Ti, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da minha esposa, Noemi, da minha família, de nossas famílias. Tenha misericórdia do nosso Brasil, Senhor, dessa fase que estamos atravessando. Que o Senhor guarde a Tua e santa igreja, a Tua amada e santa igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua permanência nessa transmissão. Se você puder, compartilhe com outros amigos também. Obrigado a Viviane Ferreira e o Marcos Cabral ali
no Sítio Cercado, em Curitiba. Nós fizemos o casamento de vocês, né? Que dia tão lindo aquele. E fico feliz quando vejo vocês aí com esses dois varãozinhos aí, desfrutando a vida de casado, né? Que Deus abençoe também a Ana Lopes, Deus abençoe a Aninha, a irmã Ana, a sua família. Nos conhecemos ali em Pitanga e hoje ela mora aqui em Araucária, não é? Deus abençoe vocês e se puder compartilhe, tá bom? Compartilhe para outras pessoas, com seus parentes, com seus amigos, faça essa transmissão chegar longe, tá bom? Agradecer ao pastor Elias e Eliane Monteiro, né, lá dos Estados Unidos, que esteve presente também. O Abacuque, lá de África do Sul. O Abacuque, que Deus abençoe você, Abacuque, se estiver me ouvindo ainda, tá? Um abraço para todos. A Neide Floriano da Silva está assistindo, Deus abençoe a irmã Neide. Nós estamos encerrando a transmissão já, foi bastante longo hoje. Mas, se Deus quiser, quarta-feira, 21 horas, nós estaremos com a segunda transmissão. Vou tentar ser consistente nas transmissões. E também, daqui a pouco, eu vou para o YouTube. Vou para o YouTube tentar transmitir essa mesma mensagem ali no YouTube. Que Deus abençoe. Agradeço a atenção. Fiquem com Deus. E vamos descomplicar o que é descomplicado. Deus abençoe. Até a próxima.